Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Eu vou tratar com vocês hoje o assunto sobre fusos horários. É necessário que o aluno ele tenha uma compreensão, que ele tenha compreendido bem o tema sobre paralelos meridianos, principalmente no aspecto meridianos, porque é a partir dos meridianos que você vai traçar a sua compreensão sobre fusos horários. Na parte introdutória do assunto, eu faço um resgate histórico. Durante muito tempo, não existia uma padronização dos horários no mundo. Por quê? Porque não ocorria, não existia essa realidade que nós vivenciamos hoje, do mundo em tempo real, em que as economias estão todas integradas, as pessoas elas têm contato, através das comunicações, tudo em tempo real. Você pode assistir uma corrida de Fórmula 1 que está acontecendo na Áustria e você acompanhar em tempo real. Nós chegamos a acompanhar em tempo real um atentado terrorista, um exemplo, o 11 de setembro foi transmitido para o mundo inteiro em tempo real. Então era necessário padronizar isso. Então aqui a parte inicial, antes dessa padronização, o homem se orientava a respeito dos horários basicamente pelo Sol, pelo movimento aparente do Sol, Então ele observava o deslocamento do Sol, no céu, e aí ele marcava o tempo, Então a marcação era literalmente baseada no Sol. Só o que aconteceu com o desenvolvimento das comunicações, começou a ter problemas, porque justamente enquanto o dia ele estava terminando em um determinado local do mundo, ele estava nascendo em outra parte. E como integra esses dois espaços? Por meio de horários. Então, os fusos horários eles foram criados justamente para unificar e definir as horas no globo terrestre. Então, basicamente, a padronização das horas conforme o movimento, ela ocorre conforme o movimento de rotação da Terra e a incidência de luz solar sobre o nosso planeta. Facilita as comunicações nas diversas partes do mundo. Você sabe justamente que horas determinado órgão está aberto, está em funcionamento no mundo, bolsas de valores, e assim posso também citar aqui viagens internacionais. Você pode programar o seu tempo, porque você sabe justamente a hora de cada país. Facilita a programação de viagens internacionais, possibilita a integração de empresas transnacionais, mercados de valores no mundo inteiro. E aí, como é que funciona? Então, aqui uma representação do planeta Terra, Nós temos aqui essa concepção da Terra esférica, Então, partindo-se desse princípio da Terra esférica, então a esfera ela tem 360 graus, uma esfera, ela tem 360 graus. E aí, como um dia dura 24 horas, o que é feito? Você pega os 360 graus e divide pela duração do dia, que é 24 horas. Então 360 dividido por 24 vai resultar em 15 graus. 15 graus. Isso significa dizer que a cada 15 graus que a Terra gira, passa-se uma hora. E a cada uma dessas 24 divisões recebe justamente o nome de fuso horário. A linha inicial de contagem dos fusos horários é a linha do meridiano de Greenwich. Daí porque eu disse para vocês que é necessário vocês compreenderem bem a situação
meridianos, tem uma ideia fixa sobre os meridianos. Vamos aqui explicar para vocês. Então tá aqui, ó. O que é meridiano? São essas linhas verticais, né? Certo? Essas linhas verticais que justamente vai de um polo a outro. Então, o polo norte ao polo sul. E Greenwich é justamente, ó, um marco inicial para a contagem dos fusos. Então você tem 12 fusos para leste e 12 fusos para oeste. Lembrando que os fusos que estão no sentido leste estão todos adiantados, né? E os fusos que estão no sentido oeste, eles estão atrasados. O aluno ele tem que compreender que a diferença entre um fuso e outro é 15 graus. E a cada 15 graus você vai então, ou vai aumentando uma hora, se você for no sentido leste, ou você vai diminuindo uma hora se você for no sentido oeste. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então tá aí, ó. Greenwich, né? As horas aumentam, né, para leste e as horas diminuem para oeste. Então você vê aqui, olha, veja sempre, olha, que, olha, como é contado, né? Você tem aqui o primeiro fuso, o fuso inicial de Greenwich. Veja só então aqui, olha, a partir dele você tem aqui, olha, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4, 5, vai até 12. Tem 12 fusos, certo? Sempre aumentando a cada 15 graus. 15 graus corresponde a 1 hora. Da mesma forma, né? Da mesma forma você observa então que no sentido oeste vai sempre diminuindo 1 hora, né? Então aqui, ó, começa aí, 23 horas, 22, 21, sempre diminuindo. Quanto mais você vai para oeste, mais as horas diminuem a cada bloco de 15 graus, que corresponde a 1 hora. Veja só, então, por que essa explicação? Simplesmente porque ela acompanha, né, o movimento de rotação da Terra, né, que gira de oeste para leste, né? De oeste para leste. Então aqui, ó, você vê então a sucessão de dias e noites, as várias partes do mundo, de acordo com o que o planeta ele vai apresentando seu movimento de rotação. Bem, então a Terra gira, ó, de oeste para leste, como eu já disse para vocês. É necessário também que o aluno compreenda que, embora naquele primeiro mapa que eu tenha colocado aqui para vocês, os meridianos, eles todos retinhos assim, né, eles podem ser, digamos assim, serem moldados, né, como você vê aqui nesse mapa, aqui, olha, certo? Os fusos, né, eles podem ser moldados. Justamente porque tem determinado país que não quer adotar determinado fuso e adota o mais conveniente para a sua população, certo? Então, um exemplo aqui, olha, Paris, né? Paris não adota o fuso, embora se fosse seguir reto aqui, ele devia ter o mesmo fuso que Londres, né? Só que ele preferiu, então, olha, adotar 1 hora adiantada, né? E assim sucessivamente. Você pode observar também, deve ser destacado, que existem países, devido à sua dimensão territorial, existem países que têm mais de um fuso. O Brasil é um deles. Nós temos 4 fusos horários, né? Estados Unidos, Rússia. Isso vai depender justamente da dimensão territorial do país, certo? Observe bem, olha, você tem aqui novamente, olha, o fuso de Greenwich, né, que é o primeiro, e observe bem, olha,
o Brasil tem 4 fusos a partir de Fernando Noronha. O primeiro fuso do Brasil é Fernando Noronha, que é uma ilhazinha aqui no Atlântico. É o nosso primeiro fuso horário. O primeiro fuso horário do Brasil está a 2 horas atrasado em relação a Greenwich. Veja só. Avançar. Aqui, perfeito. Tem aqui esse mapa dos fusos do Brasil. Então, o primeiro fuso horário do Brasil é aqui, ó, na ilha de Fernando Noronha, certo? Então, nós estamos... O primeiro fuso do Brasil está 2 horas atrasado em relação a Greenwich. Né? O horário oficial do Brasil, né, ele está 3 horas atrasado em relação a Greenwich. Observem aqui, ó, o detalhe. 3 horas em relação a Greenwich. E a 1 hora atrasado em relação a Fernando de Noronha. E assim vai, olha. O terceiro fuso do Brasil está atrasado 4 horas em relação a Greenwich e 1 hora em relação ao horário oficial de Brasília. Nós estamos no Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte adota então o horário de Brasília. Olha, novamente aquela explicação que eu disse a vocês, ó. O meridiano do fuso, né, o fuso horário, ele se molda, né, porque se fôssemos seguir reto, né, o Rio Grande do Norte teria 2 fusos horários, cortaria o Rio Grande do Norte no meio. Natal seria 1 hora adiantado em relação à nossa cidade, certo? E o último fuso do Brasil é justamente, né, o fuso de parte oeste da Amazônia e do estado do Acre, 5 horas em relação a Greenwich. Ele é atrasado em relação a Greenwich, 5 horas. E em relação ao horário oficial do Brasil, que é o horário de Brasília, é atrasado 2 horas. Então, é necessário fuso horários vocês praticarem. Vamos só dar uma leve questão aqui para vocês. Um avião que saiu de Fernando de Noronha, né, saiu de Fernando de Noronha, então você sabe bem que Fernando de Noronha está adiantado 1 hora em relação a Brasília, né, e atrasado 2 em relação a Greenwich. Então, saiu de Fernando de Noronha às 10 horas, em destino a Belém, né, que é o segundo fuso brasileiro, né, e é o horário oficial. Sabendo-se que o avião levou 5 horas para fazer esse trajeto, qual foi a hora que o avião pousou em Belém? Simples, você precisa saber o horário em que ele decolou, que foi em Fernando Noronha, era 10 horas. Belém, por estar no segundo fuso do Brasil, que é o horário oficial de Brasília, está 1 hora atrasado em relação a Fernando Noronha. Então, Belém era 9 horas no momento em que o avião decolou. E aí você pega, então, a hora do destino do avião, que era 9 horas em Belém, e soma com o tempo de voo, né? Então, 9 mais 5 horas de voo vai dar igual, então, a 14. O avião pousou em Belém às 14 horas. Beleza, pessoal? Vou reforçar com vocês com mais exercícios. E até a próxima aula.